Amados irmãos, juvenis, adolescentes, jovens, estamos hoje com uma lição especial falando sobre a vida após a morte. Você acredita que há vida após a morte? Pense nisso, porque a vida após a morte é uma realidade. Tanto a vida eterna quanto a perdição eterna, mas ela vai acontecer. Por isso que é no corpo que nós decidimos aonde nós queremos estar após a nossa partida. Na verdade, o corpo aqui ele vai se deteriorar, ele vai entrar num estado terrível de decomposição, mas a alma e o espírito não morrem, e eles então darão conta dessas suas ações ao Todo-Poderoso. E eu te convido, vem comigo nesta lição e vai ser uma bênção. Deus te abençoe. Vem comigo e o Senhor vai falar fortemente aos nossos corações. Amados, a nossa lição tem como texto áureo, então, dizendo assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma e o corpo irão perecer no inferno. Por quê? Porque o espírito, ele vem de Deus e volta para Deus. Quem vai pagar essa terrível conta daquilo que fizemos, caso nós formos para o inferno, será a nossa alma. Por isso que é necessário nós alimentarmos a nossa alma. Alimentarmos a nossa alma diante do Senhor nosso Deus. Para quê? Para que, se ela for alimentada com as coisas espirituais, então entendemos que nós estaremos com o Senhor. Mas se ela for dominada pelas coisas carnais, então vai ser a carne que terá o poder sobre nós. Então temos que ter esse cuidado. Quais são então os objetivos da nossa lição? Primeiro, conhecer a causa e a realidade da morte. Segundo, compreender o poder das escolhas e as suas consequências após a morte. Por último, saber que o purgatório não existe. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 14 e depois do 20 ao 28, que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A nossa introdução diz: hoje você terá a oportunidade de estudar a respeito da importância das escolhas que fazemos. Após a morte, não há como mudá-las. Elas determinarão o seu futuro eterno, pois diferente do que algumas religiões ensinam, não haverá uma oportunidade após a morte para a purificação dos pecados. Após a morte vem o juízo. Você está preparado para a eternidade? Então, não precisa se preocupar com a morte. Ela não assusta você. Se você está buscando em Deus, ela não vai te assustar. No primeiro ponto diz assim: a realidade da morte. A morte é uma das maiores certezas da humanidade. Após a entrada do pecado no mundo por intermédio de Adão e Eva, a morte passou a fazer parte da nossa vida. Ela não só teve origem no pecado, como também é o resultado final. O salário do pecado é a morte. Uma coisa é certa: todos que nascem sabendo que irão morrer um dia. Quando? Não sabemos, mas já nascemos e temos essa sentença de que um dia iremos morrer. Paulo foi enfático ao dizer que o salário do pecado é a morte. Todos nós, indistintamente, nascemos, crescemos e morremos. Todos. Rico, pobre, mendigo, multimilionário, bilionário, todos sabemos que iremos morrer. Podem até se autocongelar, mas vai chegar um dia que vai morrer, porque a morte é o resultado daquilo que o homem semeou lá no jardim, que foi a semente do pecado. Então, uma consequência é um salário que eu não quero receber, mas faz parte da desobediência do homem.
Esse é o ciclo natural da existência humana. Não há como fugir dessa dura realidade. As escrituras utilizam diversos termos para referir à morte, tais como dormir, saiu-se a alma, partir, descer ao silêncio, tornar-se ao pó, deixar esse tabernáculo. De forma simples, o pastor teólogo Meyer Perman define a morte como sendo a separação da alma do corpo pela qual o homem é introduzido no mundo invisível. Ou seja, quando a alma deixa o corpo, ele morre. Entretanto, é importante entendermos que se o nascimento é o início da vida, a morte é o seu fim. Quando a alma deixa o corpo, esse corpo deixa de ter vida. Por quê? A alma e o espírito, eles estão trabalhando em conjunto, não são a mesma coisa. A alma é o que nós recebemos de Deus, né? Deus nos fez alma vivente, mas nós temos o espírito que vem de Deus, que torna essa alma vivente. Essa alma também é a nossa parte imaterial. E vale ressaltar que a nossa alma é diferente das almas dos animais. Os animais não têm vida eterna. Morreu aqui, não existem mais, mas o homem não. O homem foi feito com condição de viver após a sua partida aqui. Por isso que é fundamental as escolhas de como fazemos. Entretanto, é importante entendermos que se o nascimento é o início, a morte é o fim. A palavra de Deus afirma: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Quanto a juízo, salvação, não compete a nós dizermos quem será salvo ou não. Vai vir o juízo. E no juízo, quem vai determinar quem é salvo ou não é o Senhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte aqui. O que nós fazemos aqui já nos dá uma ideia de como será na vida eterna. O que nós fazemos aqui já vai ser um retrato do que será na vida eterna. A vida não acaba com a morte física, antes deságua em uma nova realidade, sendo agora uma realidade eterna, tanto com Deus ou sem Deus. Embora na cruz Jesus tenha vencido, anulando o seu poder condenatório sobre aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Caso não ocorra o arrebatamento antes, todos experimentarão a morte. Todos nós experimentaremos a morte física. Jesus veio para trazer salvação, trazer vida e vida eterna. Se o arrebatamento não acontecer, nós todos partiremos, porque a nossa geração não vai viver 150 anos. Não. Na sua maioria vai 90 ou vai 70. Na verdade, na sua maioria não, uma exceção vai a 90, porque vai 70. Enfim, o mais já é já é um milagre de Deus. Porque todos iremos passar por ela caso o arrebatamento não aconteça. No segundo tópico vai dizer, ou segundo ponto vai dizer, 2 caminhos, uma morada eterna. A vida é feita de escolhas. Diariamente nos deparamos decidindo entre uma coisa e outra, das mais simples às mais complexas. Escolhemos a roupa que vamos vestir, a faculdade que vamos cursar, a pessoa que vamos namorar e posteriormente casar. Que tipo de cristão seremos? O lugar eterno onde iremos habitar e etc. E então, concluímos que é impossível viver e não fazer escolhas, pois a simples decisão de não escolher por si só já se caracteriza uma escolha. Ou seja, se eu não quero escolher, alguma coisa vai acontecer porque eu não fiz a escolha que deveria. Então, a vida é feita de escolha. Eu escolhi com que roupa estaria fazendo a live, gravando esse vídeo, não a live, mas gravando esse vídeo de hoje para vocês. Então você está escolhendo se você quer assistir esse vídeo ou não, é sua escolha. Só que relacionado à morte, ela vai acontecer fazendo escolha ou não. O importante é depois que ela vir. Aí que está a moral. Depois que ela vir, aonde nós estaremos. Segundo a Bíblia, o homem foi criado livre em sua liberdade, escolheu
desobedeceram ao Criador. Tinha tudo para ser diferente, mas Deus permitiu que assim acontecesse. Na porta larga e no caminho amplo existem inúmeras pessoas transitando diariamente, pois o estilo de vida aceito é relativo. A religião é inclusiva e plural, pois não há certo nem errado em questões de fé. Logo, todos os caminhos levam a Deus. A moralidade não é valorizada. Afinal de contas, o que vale é ser feliz, custe o que custar. Não existe vida após a morte, segundo o pensamento de alguns. Eu faço o que eu quiser, a vida é minha, não existe vida após a morte, o negócio é ter prazer, o negócio é sentir prazer, o negócio é festejar, o negócio é ir no infernozinho aqui, no infernozinho ali, satisfazer o corpo, mas vai vir uma conta. A conta não falha, o acerto de contas vai acontecer. Então, não querem uma vida moral, querem prazer a qualquer custo. Estamos vendo aí muitos acontecimentos noticiados pela mídia que têm trazido terríveis consequências. Inclusive, eu vou deixar aqui uma postagem aqui sobre o MC Kevin, o jovem com um futuro brilhante pela frente, mas as suas escolhas dentro até da sua profissão não foram as melhores, tanto que ele teve uma morte drástica em situação muito questionável. Que Deus tenha misericórdia de você, jovem, de você, adolescente. Que Deus nos ajude a sermos melhores a cada dia. O que você vai escolher? Perder no presente e ganhar na eternidade, ou ganhar agora e perder na eternidade? Não esqueça, a tua escolha aqui é que vai determinar o final de onde você vai querer estar. Purgatório, uma opção impossível. Existe purgatório? Não. Não existe purgatório, ok? Purgatório é algo que fora estabelecido no Concílio de Trento, nas doutrinas da Igreja Católica, mas, na verdade, não há purgatório. Não existe purgatório. Purgatório, então, é uma doutrina defendida pela Igreja, inclusive combatida pelo Martim Lutero. Martim Lutero, ele vai tratar sobre essas questões. Por quê? Porque as pessoas começavam a cobrar, a igreja estava cobrando para poder tirar as pessoas do purgatório e mandar para o céu. Só que não existe esse meio termo, amado. E nós vamos ver no decorrer da lição o perigo de nós acreditarmos nessas doutrinas. Diz assim: criado na Idade Média e reafirmado no Concílio de Trento pela Igreja Católica, o purgatório nada mais é do que uma grande invenção religiosa. Não há nada na Bíblia que apoie o ensino que após a morte e antes de chegar ao céu, a alma do ser humano, com exceção de alguns santos e mártires especiais, passaram por um período de castigo temporal pelos pecados a fim de se purificar. Tal doutrina, segundo Stanley Horton, revelou ser lucrativa para a Igreja Católica Romana, mas dava a aparência de que Deus estaria demonstrando favoritismo aos ricos, tendo em vista que os parentes não teriam dificuldades em pagar as missas exigidas para tirá-los rapidamente do purgatório. Ou seja, era a questão das indulgências que Martim Lutero vai combater. E dentro das suas teses, ele vai dizer isso aí. Ele vai combater porque não aceitava esse tal ensinamento da igreja. Porque não existe, irmãos, eu fazer missa, receber dinheiro para rezar por alguém, para tirar alguém daquela situação. E seria muito fácil para os ricos de fato, que têm dinheiro. E o pobre que não tem dinheiro, iria fazer o quê? Já ia direto então para o inferno, né? Porque não teria como pagar uma estadia no hotel chamado Purgatório. Então é direto para o Hades.
porque o inferno ainda não foi inaugurado, então é direto para lá? Não, queridos, não existe essa doutrina com base bíblica no purgatório. O ensino sobre o purgatório é antibíblico, pois não considera... eu vou até trocar aqui uma palavra, porque não considera suficiente a morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Eu quero trocar essa palavra suficiente para eficaz. Vou até deixar anotado aqui na minha lição. Então, aceitar a doutrina do purgatório, aceitar que se pode batizar pelos mortos para a sua salvação, é o quê? É tornar a eficácia do sacrifício de Cristo algo banalizado. Porque o sacrifício de Cristo, quando Cristo na cruz dá o brado assim, está consumado, tetelestai. Eu tenho um vídeo que fala sobre o tetelestai. Tetelestai, ele está dizendo assim: Pai, cumpri toda a minha missão, cumpri tudo, fiz a obra, realizei o que precisava. Nada mais precisa ser feito para a salvação, a não ser as pessoas me aceitarem como Senhor e Salvador. Porque também, irmão, se a gente não precisasse aceitar Jesus e já fosse salvo, aí seria moleza demais para nós, né? Então, pelo menos algo nós temos que fazer, que é reconhecer exatamente a eficácia do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, dizer de purgatório, não é purga, né? É purga. Purgatório. Dizer de purgatório, dizer de batizar pelos mortos e tantas outras coisas, é dizer que o sacrifício de Cristo não foi eficaz. Mas eu acredito e nós pregamos que o sacrifício de Cristo foi eficaz, sim. Afinal de contas, não somos salvos porque praticamos boas obras, mas as praticamos porque somos salvos. O crente não faz para ser, ele faz porque é. No 4 diz: estamos bem guardados em Deus. O estado intermediário da alma, ou seja, o estado dos mortos no período entre o falecimento e a ressurreição, embora seja desconhecido para muitos cristãos, é um ensinamento bíblico, razão pela qual merece nossa consideração. Segundo a Bíblia, a alma dos salvos que formam os mortos está bem guardada em Deus, no paraíso. E aqui ele coloca seio de Abraão. Mas vamos fazer uma separação aqui na nossa mente, o seguinte: seio de Abraão, existiu sim o seio de Abraão. O seio de Abraão, ele ficava nas partes baixas também. Seio de Abraão e abismo. Seio de Abraão e Hades. Ambos eram separados por um abismo. Quem morria aguardando a promessa ia para o seio de Abraão. Quem morria transgredindo a lei de Deus ia para o Hades. Observação, não ia diretamente para o inferno, ia para a antessala do Hades, já aguardando o inferno. E quem morreu aguardando as promessas de Deus ia para o seio de Abraão. Quando Jesus sobe à cruz, ele, dentro de suas palavras, quando aquele ladrão que está à sua direita fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus então vai dizer: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, Jesus, quando morre, ele vai lá embaixo, ele mostra para aquelas pessoas que acreditavam nele, esperavam nele, no Senhor, no Salvador. Ele vai lá, a região ali do Hades e do seio de Abraão tem a presença do Senhor Jesus. E Jesus, antes de ressuscitar, ele remove o seio de Abraão, que era seio de Abraão, e muda o nome de seio de Abraão para o paraíso. Para o paraíso. Então, o que estava embaixo agora está em cima com Deus. Eu costumo dizer que o paraíso é a antessala da grande entrada triunfal da igreja na Nova Jerusalém. Enquanto Hades é a antessala do inferno, que vai arder
com chamas, com calor, algo insuportável, que foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o homem. O homem vai para lá porque faz as escolhas erradas. Quem faz a escolha errada não tem jeito, vai pagar por elas, né? Desfrutando de um estado de consciência plena, ou seja, tendo consciência de tudo que está acontecendo no céu, porém aguardando o dia da primeira ressurreição que precede o arrebatamento da igreja, quando os corpos dos santos serão transformados e glorificados. Vale ressaltar também aqui, e eu acredito nisso, que quando nós morremos, salvos ou não, ele está onde está no seu estado de consciência. Está no paraíso, estado de consciência, mas ainda não entrou na Nova Jerusalém. E quem está no Hades também está no estado de consciência, já sentindo o calor do inferno, mas ainda não entrou lá, já sabe o que lhe espera. Do mesmo modo de quem está no céu também já sabe o que lhe espera. Só que, porém, para que ele entre na cidade santa, na Nova Jerusalém, ele precisa ter o seu corpo glorificado e transformado, que aí já é a ressurreição. E vale dizer também que aqueles que morreram sem Cristo, após a morte, não terão seus corpos transformados não, tá? Do jeito que morreu, vai ser lançado lá, do jeito que morreu. Se morreu quebrado, arrebentado, vai ser juntado os pedaços, costurado os pedaços, mas ele vai estar lá do jeito que morreu. E não com o corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Corpo semelhante ao corpo do Senhor, só para aqueles que morreram aguardando a promessa. Para viver eternamente com o Senhor, já os ímpios vão para o Hades, em lugar de tormento. É o que não deve ser confundido com o inferno, tendo em vista que o inferno ainda não foi inaugurado. Vai ser inaugurado quando Jesus vier, porque quem vai inaugurar lá vai ser a besta e o falso profeta. Os ímpios serão julgados, condenados e sentenciados eternamente ao lago de fogo ardente. Eu tô fora, eu quero habitar com o Senhor Jesus. E você? Faça a tua escolha, decida o que você quer hoje. Receba o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Concluindo, o seu destino eterno é importante demais para não ser levado em consideração aqui e agora. Cuidado com as escolhas que você faz em vida. Elas têm consequências eternas, embora muitos dos seus colegas de escolas acreditam que após a morte acaba-se tudo. Acaba não. Vou falar igual uma moça do comercial que fala, diz assim, acaba não, acaba não. Então a vida ela vai continuar, ou para ser lançado no inferno ou para as bênçãos de Deus, mas vai continuar. Então diz assim, vivendo como se o céu e o inferno fosse apenas uma invenção da religião para escravizar a mente dos seus seguidores. Não se engane, céu e inferno são reais, inevitáveis. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Essa morte não é apenas física, mas também espiritual e eterna. Decida-se sempre por Cristo, pois ele venceu a morte e tem o poder de nos livrar eternamente dela. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. E na nossa próxima lição, iremos falar exatamente sobre o céu e o inferno. Venha comigo e você vai ser grandemente abençoado. Querido, essa lição foi boa? Essa lição tocou seu coração? Não deixe de compartilhar. E faça a sua escolha agora. Receba Jesus e vamos habitar o céu, aonde está a presença do Senhor. Muito obrigado por ter a sua participação até agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.